Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite. Estamos chegando aqui para mais uma live. Aqui, pastor Mauro Alves. Deveria estar aqui junto com o pastor Fábio Moretti, mas ele está impossibilitado de fazer a live, né? Está com alguns compromissos lá que apareceu, até porque ele foi autorizado lá de reabrir a igreja. E então ele tem alguns compromissos lá para colocar em ordem. Então tá aqui o nosso irmão Danilo. A paz do Senhor, Danilo. Tudo bem por aí? Senhor pastor, tudo bem, graças a Deus. Uma honra estar participando dessa live com o senhor e vai ser de muita importância esse aprendizado dessa noite. Amém, Danilo. A honra é minha. Nós vamos discorrer sobre um assunto aqui que, na verdade, é a aula 10, né? Que fala sobre a batalha de Gog e Magog. E eu acredito que vai trazer bastante esclarecimento aí a respeito desse assunto. E já vamos pedindo para os irmãos que forem entrando aí já ir compartilhando, né? Vamos orar nesse momento para a gente dar início. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, o teu amado Filho, queremos te agradecer por esse momento e por essa oportunidade que o Senhor preparou para nós realizarmos aqui essa live, falando, Senhor, da tua palavra, revelando aquilo que o Senhor tem para estar esclarecendo ao nosso coração e das pessoas que vão participar. Que o Senhor nos direcione cada momento agora, eu e o irmão Danilo, para que nós possamos aqui falar sobre a tua palavra com propriedade e que esse assunto possa achar guarida nos corações, que o teu nome seja glorificado e a tua igreja edificada através desta palavra. No nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, Danilo. Então eu vou já ler um texto aqui para a gente já usar como base. No capítulo 38 do livro do profeta Ezequiel, porque tanto no capítulo 38 como no capítulo 39, embora no capítulo 38 tenha algumas partes que ele está falando da batalha do Armagedon, porque o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que ocorre, chamado Batalha de Gog e Magog, que ocorre justamente no final do milênio. Embora, Danilo, alguns comentaristas, alguns teólogos, eles tentem colocar, né, inserir essa batalha de Gog e Magog, e nós vamos perceber que nem batalha houve, mas tem esse nome, Gog e Magog, eles tentam inserir na primeira metade da tribulação, mas só que quando a gente vai analisar a gente percebe que ela não se encaixa, essa batalha não se encaixa dentro do período da primeira metade da tribulação. Nós vamos discorrer e explicar por que aqui. Então, provavelmente, né, com certeza mesmo, nós podemos dizer que essa batalha ela ocorre no final da grande tribulação. O texto que no final do milênio. E o texto que nós vamos ler aqui é Ezequiel capítulo 38, a partir do versículo 1. Vou compartilhar aqui para a gente ler esse texto. Vamos ler para a gente estar bem atentos, né? Está aqui, ó. Ezequiel 38, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. De ti farei, e te farei voltar, e colocarei anzóis, porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês e com escudo, manejando todos a espada. Pérsia, Cuxi, os de Put com eles, e todo o seu escudo e capacete. Gomer, todas as suas tropas, e a casa de Togarma no extremo norte, e todas as suas tropas,
sim, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas companhias, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias será visitado. Nos últimos anos virá a terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado dentre muitos povos, aos montes de Israel que haviam estado desertos por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores agora estão seguros. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tropas, e muitos povos contigo. Assim, diz o Senhor Deus, acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração, e maquinarás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias, não muradas. Irei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, habitando todos eles sem muro, e sem ferrolho nem portas, a fim de tomares o despojo, e de arrebatares a presa, e tornares a tua mão contra os lugares desertos que agora se acham habitados, e contra o povo que foi congregado dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Então, até aqui tá bom, Danilo? Eu vou voltar aqui para a gente começar então a falar sobre esse assunto. É muito interessante esse texto, faz o senhor irmã Eliene. Esse texto ele está em paralelo com o capítulo 20 de Apocalipse, quando a Bíblia diz que Satanás ficará preso, né, por um período de 1000 anos, e depois ele será solto. Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que ele será preso, depois ele será solto e sairá enganando as nações. Que nações são essas? São as nações do milênio, que nascerem no milênio. E mesmo Jesus sendo rei, nós lemos aqui em Ezequiel agora que a terra ela está em paz, congregada, os povos e as nações. Então, o primeiro ponto que nós precisamos enfatizar aqui é que essa batalha não pode ser na primeira metade da tribulação, porque ela está falando de um tempo em que Israel estará em paz. E não há um tempo que a gente possa denotar, a não ser o milênio, que a paz vai reinar de sobremaneira sobre Israel. Então, essa batalha ela acontece mesmo justamente no período pós-milênio, quando Satanás é solto e sai enganando as nações, né? E quando a gente lê, eu quero ler também lá Apocalipse capítulo 20, para a gente fazer um paralelo aqui, para a gente notar algumas coisas aqui que são importantes. Apocalipse capítulo 20. Os irmãos que têm a Bíblia aí podem acompanhar juntamente conosco. Diz assim, ó, capítulo 20, versículo 7. Vou compartilhar aqui para a gente ler junto. Versículo 7. Ora, quando se completar os 1000 anos, será solto Satanás da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Observe, ó, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade querida. Essa cidade é Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Você percebeu que a mesma expressão, a mesma Gog e Magog, porque Gog, o Danilo, é uma pessoa, Magog é um lugar. Você entendeu? Entendi, pode falar, pastor. E eu ia te perguntar, né, o que seria esse nome Gog e Magog, né? Por que esse nome, se no caso você já falou, é pessoa e lugar, e quais são os personagens, né, que fazem essa batalha?
Então, Danila, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora, no caso, é descobrir quem são eles, Gog e Magog, de onde eles vêm e por que eles estão envolvidos. Você percebeu que não teve batalha? Que a Exato. Bíblia diz que desceu, depois que eles cercaram a cidade, no versículo 9, né? Desceu fogo do céu e os devorou. A Bíblia diz que vai cair uma chuva de saraiva, lá em Ezequiel 38 e 39. Uma saraiva, uma pedra de fogo. Ela pesa entre 35 e 43 quilos. E ela vai cair e vai fazer um grande estrago, né? Porque, na verdade, eles vão subir. Nós vamos ver lá em Ezequiel, nós vamos perceber que eles vão cercar Israel e eles vão pelejar com armas artesanais. Porque no período do milênio, as armas serão transformadas em implementos agrícolas. Então não haverá armas de fogo, como nós vemos hoje, né? Essas armas de hoje. Então eles vão subir com armas artesanais. Agora vamos primeiro, Danilo, dar uma olhada e perceber quem são esses povos, né? Quem são Gog e Magog. Para nós entendermos isso, nós precisaremos dar uma olhada no capítulo 10 do livro do Gênesis, né? Porque é exatamente lá que está revelado quem são esses povos. Aí depois nós vamos voltar para o capítulo 38 de Ezequiel, que outros povos estarão junto com Magog. Porque Gog é o príncipe, é o líder. Magog é o lugar. Sim. Né? Então vamos ver o texto de Gênesis capítulo 10. Tá. O pastor, até depois eu queria que o senhor pudesse explicar, porque eu estava estudando hoje sobre esse tema e encontrei alguns pensadores, algumas linhas teológicas que falam que João, quando teve essas visões, não era literal, era para o Império Romano, daquela época. Aí eu quero que o senhor depois pode dar uma boa explanação, uma explicação sobre isso, porque as pessoas muitas vezes veem esse tipo de artigo e pensam que não é literal o que vai acontecer. Porque esse pensamento que você está falando, ele é um pensamento porque na verdade são 3 linhas principais, 4 linhas principais. No nosso caso, nós somos pré-milenistas. Sim. Nós acreditamos que o milênio ocorre, o milênio é literal e o arrebatamento da igreja ocorre antes do milênio, né? Existem os pós-milenistas que acreditam que a igreja ela é arrebatada depois do milênio. E os pós-milenistas também, eles são a teologia elencista, eles acreditam que o milênio já está acontecendo. E que o milênio começou com a crucificação de Jesus, com a morte de Jesus, e esse milênio ele termina com a batalha do Armagedon, né? E tem também aqueles que são amilenistas. A palavra a significa não. E eles acreditam que o milênio não é literal, é figurado, que tudo isso já aconteceu durante os períodos da história da igreja, e que essas visões de João já aconteceram no período do Império Romano. Então nós não acreditamos nisso, nós somos futuristas, pré-milenistas, dispensacionalistas no que tange a nação de Israel, né? E somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Então nós acreditamos que o milênio é um período de 1000 anos literal, que ainda vai ocorrer ainda, e que essas visões são futuristas. Ok? Exatamente. Então aqui no capítulo 10 do Gênesis, nós vamos descobrir quem são esses personagens, Danilo. Capítulo 10 do livro do Gênesis, vamos compartilhar aqui. Olha o versículo 1, ó. Diz assim: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cã, né, ou Cão e Jafé, os quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, olha aqui, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma.
tudo os personagens que aparecem lá. Os filhos de Javã, Elisã, Tarsis, Quitim e Donamim. Então você perceba, Danilo, que Noé teve 3 filhos, né? Sim. Cã, Jafé, né? Certo. Uhum. Cã, Sem e Jafé. Os semitas são os descendentes, são aqueles que são provenientes de Sem, que são os judeus, os árabes e assim por diante, as nações árabes. E os descendentes de Cã, ou Cão, eles migraram para a África, né? Agora, os descendentes de Jafé são os europeus, principalmente os europeus da Europa Oriental. Sim. Que, voltando para Ezequiel 38, nós vamos ver que todos aqueles personagens, Gog, Magog, eles são descendentes de Jafé, que é um dos filhos de Noé. Voltando lá para o capítulo 38 do livro de Ezequiel, a gente vai perceber que, junto com eles, também virão algumas nações árabes. Vamos voltar lá para o capítulo 38 de Ezequiel. Então, partindo desse princípio, né, pastor, nós entendemos, então, que Gog e Magog ali são personagens descendentes ali de Jafé. Jafé, mas são netos de Noé. São netos de Noé, que é filho de Jafé, né? A origem deles. A origem deles, porque os outros migraram, os semitas migraram para a Ásia, né? Para a Ásia Menor ali, da onde descendem os judeus, os árabes e assim por diante. Agora, os descendentes de Cã migrou para a África. Agora, se observa o Ezequiel 38 ainda, que diz assim, ó: filho do homem, dirige o teu rosto para Gog. Olha que é uma pessoa. Terra de uma outra pessoa, Magog, que são 2 descendentes de Jafé. Príncipe-chefe de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Então, esses aqui são personagens descendentes de Jafé. Quando a gente vai fazer um estudo dentro da geografia bíblica, Danilo, a gente percebe que esses personagens eles vêm da Rússia, da Geórgia, da antiga União Soviética. Você entendeu? Que é a parte oriental da Europa. Europa Oriental, né? Justamente do norte, a parte de cima do mapa mundi. Você percebe isso. Por isso que fala, ó, versículo 3. Assim diz o Senhor: eis que estou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Né? E aí ele vai colocar algumas outras nações que estão juntos. Versículo 5, ó. Pérsia é o Irã. O Irã é um dos maiores inimigos que Israel tem hoje. Cuxi, Etiópia. Percebeu? Puti, Líbia, outro país árabe. Todos com escudo e capacete. Verso 6. Gomer e as suas tropas, a casa de Togarma, descendentes de Jafé também. E no extremo norte, olha de onde eles vêm. Justamente da parte oriental da Europa, que é a Rússia, a Geórgia, países ali que compunham a antiga União Soviética, junto com países árabes. Muitos povos contigo, né? Então a gente vai percebendo aqui que eles estão vindo de lugares, a Rússia... Do norte. A Rússia vai fazer uma aliança com países árabes que são inimigos de Israel, para que no finalzinho do milênio eles cerquem Israel, e quando eles estiverem arregimentados, preparados, com armas artesanais, com flechas, escudos, então Deus, porque a batalha de Gog e Magog, Danilo, ela é Deus contra Satanás, enquanto que a batalha do Armagedon, ela envolve Cristo contra o anticristo. Sim, é isso que eu ia entrar na próxima pergunta. Qual é a diferença da batalha de Gog e Magog com a da Armagedon? Você acabou de falar aí, pastor. Exatamente. Então, e uma coisa que a gente precisa enfatizar, que eu falei antes, Deus abençoe Pamela, é que essa batalha, ela não pode acontecer, Danilo, na primeira metade da tribulação, como muitas pessoas dizem, alguns teólogos dizem que Israel vai ser invadido, né, nessa primeira metade da tribulação, porque eles querem as riquezas do Mar Morto, minérios do Mar Morto, e já faz muito tempo mesmo que a Rússia está de olho nisso. Mas só que tem um detalhe,
Na primeira metade da tribulação não vai ser possível, porque nessa primeira metade, Israel terá uma aliança com o anticristo. E o anticristo protege Israel, ele vai dar um de protetor de Israel. Uhum. Né? Vai fazer uma falsa paz. Falsa paz. E agora, quando a gente olha para o texto de Ezequiel 38, a gente vai perceber aqui, ó, no versículo... É o versículo 12. Diz assim, a fim de tomares o despojo e de arrebatares a presa, e tornarão a tua mão contra lugares desertos que agora acha habitados, e contra o povo que foi congregado dentre as nações, quer dizer, o milênio, o qual adquiriu gado, bens e habita no meio da terra. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vê o versículo 8, ó, depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos virás a terra que é restaurada da guerra. Quando que haverá um tempo de paz em Israel? Milênio. Agora mesmo Israel está sendo atacado pelo Hamas, nesse momento, né? Exatamente. Aqui, na minha tradução, fala recuperou da espada. Da espada, da guerra, exatamente. Aí ele diz assim, ó, dentre muitos povos, aos montes de Israel, que havia estado por longo tempo desertos, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e os seus moradores estão agora seguros. Israel nunca teve seguro. Ele está seguro agora, no milênio ele vai estar seguro, né? Sim. Aí terminando o milênio, Satanás vai estar preso no período do milênio e ele volta a enganar as nações e é justamente nesse período que acontece a chamada, abre aspas, batalha de Gog e Magog, porque antes deles jogarem sequer uma flecha contra Israel, Deus derrama fogo do céu e vai consumir as tropas inimigas e Satanás vai ser lançado no lago de fogo, aonde já estarão o falso profeta e o anticristo que inauguraram o lago de fogo no final da batalha do Armagedon. Exatamente. E as pessoas chegam a confundir muito, né, pastor? Qual é primeira batalha de Armagedon, depois do Gog e Magog, ou então batalha de Gog e Magog, ou não, é antes da tribulação, a igreja foi arrebatada, então as pessoas se confundem muito, não tem muito conhecimento, não se aprofundam, e aí acaba acontecendo esses pensamentos distorcidos da realidade do que a Bíblia ensina. Olha, se a gente der uma olhadinha no capítulo 39, Danilo, que é o próximo capítulo de Ezequiel, eu vou até compartilhar aqui. Capítulo 39 de Ezequiel diz assim, ó, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, ó. Tu, pois, filho do homem, profetiza contra Gog e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Te farei virar e conduzir-te-ei, far-te-ei subir do extremo norte. Olha aí, de novo, Danilo. E te trarei aos montes de Israel. Com um golpe tirarei da tua mão esquerda o teu arco. Olha como que são armas artesanais, né? Sim. E farei cair da tua mão direita as tuas flechas. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, aos animais do campo, te darei para que te devorem. Sobre a face do campo cairás. Eu falei, diz o Senhor Deus, enviarei um fogo sobre Magog. Olha aí a chuva de Saraiva, né? Entre os que habitam seguro nas ilhas, saberão que eu sou o Senhor. Então você percebe que realmente Deus ele vai agir e antes que aconteça essa batalha, Deus vai haver uma intervenção divina e essa chuva de Saraiva vai cair sobre os inimigos, né? E Deus então livrará Israel mais uma vez, assim como Jesus livrou Israel do anticristo na batalha do Armagedon. Sim. O pastor, uma pergunta. Como que irá acontecer o processo que nem... Hoje todo mundo tem arma, equipamento, bombas, enfim. E depois da grande tribulação,
antes de começar o milênio, como que vai desaparecer esses materiais? Como que a Bíblia nos ensina? O que vai acontecer para começar o milênio em paz, totalmente já renovada, transformada? Como que isso pode ter uma explicação? Se a gente lê o capítulo 2 de Isaías, capítulo 2, versículo 4, e também Miqueias, capítulo 4, a partir do 1, a gente percebe que os quartéis durante o milênio serão fechados. Não haverá mais preparo de soldados para a guerra. Período de paz plena. Só não será tão plena no milênio a paz perfeita, porque ainda haverá morte, né? Uhum. Mas aí no final, final do milênio, se essas armas serão destruídas e transformadas em implementos agrícolas, como diz, acho que é até bom a gente ler esse texto. Sim. Isaías capítulo 2, a gente dá uma olhada. Vamos lá. Também Miqueias 4 fala a mesma coisa, né? Porque Isaías e Miqueias são contemporâneos. Capítulo 2 do livro do profeta Isaías. Vamos compartilhar. Diz assim, ó, versículo 2. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, e será estabelecido com o mais alto dos montes, e se levará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Versículo 4, ó. Esse versículo está na ONU, escrito na ONU lá, no mural. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e esses converterão suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Percebeu? Tá, então será esse versículo 4 de Isaías 2 que será feito e não vai ter nada disso no milênio. Não terá guerra, não terá arma no milênio. Então, no final do milênio, quando eles estiverem arregimentando as tropas para a batalha de Gog e Magog, as armas serão artesanais. É só dar uma olhada no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, que nós estávamos lendo, né? Que a gente vai perceber. Ezequiel 39, do 3 ao 9, essa batalha, ela na verdade, ela vai ser, eles vão arregimentar-se, mas com armas artesanais. Okay? E você vê também no versículo que nós acabamos de ler, né, pastor? O pensamento do ser humano, assim, como ele estava pensando nesse versículo, porque hoje o ser humano, todo mundo, a gente fala, ensina que Jesus vai voltar, vai para buscar a igreja, mas o pessoal não dá crédito. Faz piada, brinca, não acredita na volta de Jesus. Mas a partir do momento que tem a grande tribulação, acontece algo, o pensamento das pessoas muda e eles vão até o monte buscar a paz do Senhor. Esse texto, inclusive, Danilo, ele mostra que durante o período o versículo 2 do capítulo 2 de Isaías, ele mostra que nesse período a Nova Jerusalém ela está sobreposta sobre a Jerusalém terrena, né? Nós até já ensinamos, emitindo luz aqui, e as nações afluirão para buscar o Senhor lá no monte, e nesse período, porque vai sair a lei, sai da Nova Jerusalém, de Sião, e ela é aplicada na Jerusalém terrena, aqui no Templo do Milênio. Então, nesse período haverá também uma efusão do conhecimento da palavra de Deus, porque os 144 mil, eles recebem a lei, que é redigida na Nova Jerusalém, e ela é aplicada por Jesus aqui, e eles saem pregando para as nações que nasceram durante o período do milênio. Quando terminar o milênio, porque Satanás está preso nesse período, ele é solto, e ele sai enganando as nações nos 4 cantos da terra, quer dizer, os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste, e a Rússia, que é a parte extremo norte, a Europa Oriental do norte, ela vai fazer uma aliança com essas nações árabes e com 2 nações da África, que é justamente a Líbia e a Etiópia, e aí eles vêm contra Israel com armas artesanais. É quando Deus vai intervir, né, diretamente, e vai
lançar essa chuva de Saraiva e vai acontecer a destruição das tropas inimigas e o diabo é preso, é lançado no lago de fogo onde já está o anticristo e o falso profeta, Danilo. É interessante como a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela nos esclarece entendimento dia após dia, né? Porque nós vemos que o ser humano, nos dias atuais, eles não estão acreditando em nada, eles estão blasfemando contra Deus, eles estão não ligando para nada. E nós vemos muitas pessoas no nosso dia a dia que só procuram Deus após uma tragédia, após aconteceu alguma coisa. E nesses dias, como nós acabamos de ler, essa fusão de conhecimento só é entendida após teve a tribulação. Então, o ser humano ele só consegue entender algo, o significado de Deus na vida dele, quando ele sofre ou tem alguma dificuldade. Quando ele está em gozo, dificilmente, gozo eu falo, a vida normal, sem nenhuma dificuldade, dificilmente essa pessoa lembra que existe um Deus. Isso aí já é uma característica inerente ao ser humano, né, Danilo? Parece Exatamente. que quanto mais tribulação, mais ele corre para o lado de Deus. Apesar que eu estou observando uma coisa agora, Danilo, nesses dias da pandemia, né, que parece que nem assim eles estão correndo para o lado do Senhor. Parece que até assim, com essa pandemia, parece que muitos ainda estão se afastando, né, do Senhor. Imagina a grande tribulação, que eu já até falei em outras lives aqui, provavelmente as pessoas que ficarem vão aderir rapidamente, né, ao sinal do anticristo. Mas só pontuando uma coisa, Danilo, que eu falei que cairão pedras, né, que essas pedras de Saraiva, de um talento cada uma, elas pesarão entre 35 e 43 quilos. Quando a gente olha para o texto de Ezequiel 38, vou compartilhar aqui também, a gente vai perceber a partir... Se tiver uma chuva de pedra de 35 quilos, vai destruir tudo. Você imagina quando chove pedra, umas pedras não tão grandes, já faz um estrago danado, né? Imagine 35 quilos. Olha aqui, ó, no capítulo 38, versículo 21, diz assim, ó. Chamarei contra ele a espada. Todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Contenderei contra ele também por meio da peste e do sangue. Farei chover sobre ele suas tropas, e sobre muitos povos que estão com ele uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e sabereis que eu sou o Senhor. Percebeu? Percebi, pastor. Esse cálculo do peso é tirado de estudos, né? Estudos. Deixa eu até confirmar aqui, Danilo. Deixa eu dar só uma confirmada, só para ver se eu não estou falando alguma besteira, mas eu vou ver aqui quanto pesa. Porque imagina, pastor, se tiver uma chuva de pedra de 35 quilos, as pessoas não têm onde se abrigar. Não tem teto, não tem lugar onde se abrigar. Aqui vai ser uma chuva de sangue mesmo, vai matar muitas pessoas. Aqui, ó, na medida romana, entre 32 quilos e 43, mais ou menos, que eu falei. A medida egípcia, 27 quilos, né? E a medida... Ainda tem uma outra medida ainda que eles acreditam que possa ser entre 60 quilos e 134. Então você observa que a medida romana é essa daí mesmo, entre 32 até 43 quilos. Um abraço aí a minha tia Dulce, Deus abençoe. Grande abraço, obrigado pela participação, né? Pastor, vai ser um mar de sangue. Exatamente, e Satanás ele nunca desiste, né, Danilo, de fazer com que as pessoas, dele fazer com que desestabilizar a pessoa na presença de Deus, porque você observa que ele vai ficar 1000 anos preso, e depois que ele é solto, ele ainda sai enganar as nações, os 4 pontos cardeal, né,
e vai juntar uma grande batalha ainda para poder tentar destruir Israel. O anticristo não conseguiu, porque Jesus interviu, livrou Israel, o remanescente de Israel, e no período do milênio, Israel se recupera da guerra, se recupera da espada, as nações vão trabalhar com Israel, Israel trazendo de volta, Deus trazendo de volta aquilo que é chamado de sacerdócio universal, né? E as pessoas, e o diabo preso, e depois disso ainda, a gente percebe que Satanás é solto e ele não desiste, ele sai a enganar as nações novamente. Para você ver, Danilo. E interessante, né, pastor? Igual você falou, Satanás, o diabo não desiste em nenhum momento, porque ele vai ficar ali a todo momento procurando uma forma de tirar as pessoas da presença de Deus. Essa é a função dele a todo momento. Então, que nem eu vejo muitas pessoas reclamando, né? Falando, nossa, minha vida tá assim, nossa, eu não saio do mesmo lugar, eu só fico patinando, nossa, porque acontece isso, acontece aquilo. Mas eu fico pensando, essas pessoas já pararam para pensar como que está a vida dela espiritual? Como que Deus vai agir na vida dela se ela não dá oportunidade para Deus trabalhar na vida dessas pessoas? Como nós acabamos de ler, as pessoas foram até Deus, as pessoas estão buscando Deus. Se a pessoa não busca Deus, ela vai patinar na vida dela mesmo, entendeu? Não adianta, eu vou, mas domingo eu vou lá na igreja. Não adianta. Você precisa ter uma vida em comunhão com Deus. Você precisa ter Deus como um amigo, uma pessoa íntima, onde que você consiga buscar ali nele luz para você conseguir ter forças todos os dias para estar na presença dele, né? Nós não podemos somente falar, eu vou, mas as coisas não resolve. Mas algo de errado pode estar acontecendo, temos que vigiar, temos que saber entender o que a palavra de Deus essa noite está nos ensinando. Nós estamos aprendendo sobre o que? A batalha, sobre Gog e Magog, como que aconteceu, como que foram os personagens. Nós estamos aqui debruçando as escrituras, tentando entender para melhorar a nossa vida espiritual. E hoje muitas pessoas não dão valor, né, isso. Exatamente, Danilo. Nós temos que buscar o Senhor, porque Deus ele trará um desfecho para a humanidade, né? O epílogo da história da humanidade está cada vez mais próximo. Um abraço para a Dulce mais uma vez, ela está agradecendo pelas palavras, nós que temos que agradecer. Irmã Roberta, palavras fiel e verdadeira. Deus abençoe. Na verdade, Danilo, nós, olhando para o atual cenário mundial, nós observamos que está cada vez mais próximo o fim, está caminhando, tudo aponta para o fim. Né? Nós vemos que não é só essa pandemia, mas a geopolítica, as condições de questões morais, né? A decadência moral da humanidade que nós estamos vendo, todo um sistema do mundo caído em evidência, inversão de valores e muita coisa que a gente poderia elencar aqui, aponta que realmente Jesus está voltando e nós estamos caminhando para o fim. E essas profecias, como futuristas, e sabemos que essas coisas não aconteceram ainda, não obstante, sim, você ter até citado aí algumas linhas teológicas que acreditam, né, que isso já aconteceu no período do Império Romano, mas nós sabemos que isso não aconteceu porque os acontecimentos da história da igreja e do período do Império Romano, eles não se coadunam totalmente, eles não se encaixam totalmente nessas profecias, ficam lacunas, né? Ficam gaps para ser preenchidos. Então, Danilo, o que nós estamos vendo é que realmente as profecias estão se cumprindo na íntegra, e fica aqui uma palavra de alerta e de admoestação. Se tem alguém aí que está participando dessa live, está vendo ou vai ver depois nas redes sociais, no YouTube, porque isso aqui vai subir para o YouTube depois, né? Um abraço ao Tércio aí lá de Tupã. Há uma palavra aqui para você: corra para os pés de Jesus enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança. E tem um texto lá de Amós que diz, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Como a igreja é o Israel espiritual de Deus, nós estamos admoestando: corre para os pés de Jesus. Se você se afastou por causa de besteira, de coisas banais, se você está embaraçado com as coisas desse mundo ainda,
corre, porque Jesus está voltando, chegará o tempo que Deus julgará o anticristo, julgará a humanidade, julgará Satanás, que é o enganador desse mundo, o adversário, né? A palavra Satanás significa adversário, a palavra diabo, enganador, né? Então, corre enquanto é tempo, porque, Danilo, nós estamos observando e vendo claramente, é cristalino, que a vinda de Jesus está muito próxima e que Deus realmente vai subjugar os seus inimigos, e o último inimigo é a morte, que ele vai colocar debaixo dos seus pés. Verdade, pastor. E as pessoas que estão nos assistindo, eu peço, por favor, por gentileza, que puderem compartilhar, compartilha com um amigo, com outras pessoas, manda para a família, porque é uma mensagem verdadeira, o evangelho puro que nós estamos mostrando aqui. E, ô pastor, você imagina, fecha o olho e pensa como seria, vai ser no dia do juízo final. Imagine só ali o julgamento, né? Tá ali Deus para julgar a humanidade, julgar todos nós, e ali essas pessoas vão estar com o sentimento, nossa, mas por que eu agi assim? Será que eu não poderia ter feito dessa forma diferente? Eu não poderia ter abrido meus olhos, minha retina, o véu não poderia ter caído, eu não poderia ter buscado mais o Senhor, mais Deus? Nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu errei isso? Por que eu continuo errando? Eu tive minha vida inteira para buscar o Senhor e não quis. Exatamente. E depois, nesse dia, não tem como você ter ali um arrependimento, não vai ter como você ter ali uma segunda oportunidade. A sua oportunidade, a nossa oportunidade é agora. Basta nós querer. A nossa oportunidade, Danilo, é agora. Deixa eu baixar o celular aqui. A nossa oportunidade é exatamente agora. E a igreja do Senhor, ela tem que entender que ela precisa subir no arrebatamento da igreja, né? No arrebatamento. E uma coisa que me chama muita atenção, Danilo, voltando para a questão de Gog e Magog, né? Que nós só para recapitular, nós identificamos Gog, né? Uhum. Gog é uma pessoa, Magog é um lugar que também leva o nome de uma pessoa, que provavelmente, especificamente, a Rússia e a região da Geórgia ali, da Geórgia, né? Que era um lugar que ficava dentro do território da antiga União Soviética. São descendentes de Jafé, que migrou justamente para essa região da Europa Oriental, né? A parte de cima, o norte. Só olhar no mapa mundi, você vai ver a Rússia lá em cima, né? Sim. Isso daí não tem nem dúvida. Então, e ela vai se unir. Hã? Nós falamos também a diferença da Gog e Magog com Armagedon. Sim, então, exatamente, que Gog e Magog é a batalha de Deus contra Satanás, que nem vai chegar a acontecer a batalha, porque Deus vai derramar fogo do céu. Sim. E vai destronar, fulminar, né? Vai incinerar as tropas que Satanás vai reunir. Porque a Rússia vai encabeçar essa batalha, vai vir contra Israel. A Rússia, aliada com o Irã, que é a Pérsia, a Líbia, que são dois países também da África, que é a Líbia e a Etiópia, que a Bíblia chama de Cush, se referindo à Etiópia, e Put, se referindo à Líbia. E alguns outros países também da Europa lá, oriental, que vão estar aliados com a Rússia. E eles cercarão Israel, né? E provavelmente eles terão mesmo algum tipo de motivação, pode ser que seja os minerais que o Mar Morto tem. Você sabe que o Mar Morto, Danilo, ele tem minerais lá que se fizer um levantamento, já foi feito, nenhuma nação do mundo tem a riqueza que tem os minerais que tem no Mar Morto, né? O Mar Morto, que é um mar de água salgada, tem 26% a mais de sal do que os outros oceanos, né? Os outros mar, melhor dizendo, fica abaixo do nível do mar, e que provavelmente por ali naquela região, talvez até submerso, está as antigas cidades de Sodoma e Gomorra, por isso que nunca foi achado pelos arqueólogos. Então, é muito sério, vai acontecer, Satanás vai regimentar essas nações contra Israel no final do milênio, para tentar destruir a nação de Israel e se apoderar da terra de Israel, que também é um sonho das nações árabes hoje, né?
Exatamente. Todo mundo quer ali a nação de Israel. É incrível, né? Como as pessoas parece como as pessoas buscam os bens materiais, né? As pessoas querem de qualquer forma. As pessoas querem carro, querem casas, querem dinheiro, querem luxo, querem viajar, mas não querem a presença de Deus. Ô, Danilo, é tão interessante, né? Não sei se você já chegou a olhar um mapa, uma ilustração dos países árabes e Israel, só um pontinho vermelho ali no meio, e eles falam que Israel tomou a terra deles, eles querem a terra. Mas Israel é o possuidor da... Ele não está com toda a sua terra. No milênio, todo o território que pertence a Israel volta para ele, porque o Israel hoje, ele está dividido em 3 partes. O território que Israel ocupa, depois a chamada Cisjordânia, né? Onde está, que é um território da Jordânia, inclusive o Monte Moriá, que é onde está o Domo da Rocha, e ainda tem a faixa de Gaza, que está ocupada pelos palestinos, sim, que são os antigos filisteus, né? Quando você vê palestino, filistinos, os antigos filisteus, e eles ainda ficam dizendo que o território é deles. Israel, se alguém pegar um carro, consegue atravessar Israel de norte a sul em 5 horas, porque ele tem 490 quilômetros. E de leste a oeste, 1h30, porque dá 120 quilômetros de extensão. Quer dizer, é um país menor do que o estado de Sergipe, Danilo. Então, pastor, mas como que nós conseguimos entender isso, né? Olha como que é o ser humano que nós estamos trazendo hoje aqui nessa live. Exemplo, Rússia. Olha o tamanho da Rússia. Podia ter milhares de Israel ali dentro da Rússia, mas eles querem exatamente aquele terreno, aquele ponto. As pessoas podem ter, igual o senhor já falou em várias vezes, pode ter acesso a vários lugares, mas onde que não deve ter acesso é ali que elas querem. Você já viu aquele ditado que as pessoas buscam o errado, porque o certo não é atraente, porque vamos supor, se você falar assim não, ela vai lá e faz. Se você falar assim faz, ela não faz. Porque a Rússia, Danilo, é o maior país do mundo em território. Sim. Em território é a Rússia, depois é o Canadá, depois em terceiro lugar a China, né? Acho que é os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos é quarto. Sim. Em território, né? Eu tô falando. Uhum. E depois vem, Brasil. ainda depois vem o Brasil. O Brasil, né? É quinto. Uhum. Agora, em território, em população, o Brasil ainda é quinto também, porque vem a China, depois vem a Índia, os Estados Unidos, aí vem a Indonésia e depois o Brasil. Sim. Então você perceba, Danilo, é o que você está falando mesmo, você bateu numa tecla ideal. O ser humano quer aquilo que não pertence a ele. Israel é uma fagulha perto da Rússia e os países árabes. Você já viu o tamanho do Irã? O Irã é gigantesco perto de Israel, mas eles querem o território de Israel, porque não dá para negar que Deus realmente ele protegeu Israel em todos os períodos, continua protegendo. Jesus vai proteger Israel contra as ações do anticristo, na cartada final do anticristo, e Deus protegerá Israel, o território de Israel, a nação de Israel, contra a cartada final de Satanás, que é a batalha de Gog e Magog. E, pastor, um ponto interessante. Nós abrimos a Bíblia fala de Israel. Nós fechamos a Bíblia fala de Israel. De quantos anos a Bíblia vem tratando de Israel ali? Então, cadê as outras que nós falamos? As outras nações. Passou ao longo dos anos, sumiram, desapareceram, mas Israel manteve. Será que o ser humano, não tem um pouquinho de inteligência para falar, mas algo de especial tem ali? Deus tem algo de especial com esse povo que não é possível. Há 6.000 anos atrás, continua a mesma cidade, Israel. Por quê? Então, Danilo, se você falar com os adventistas, tem um adventista aí que é o Tércio, né? Somos amigos. Um abraço ao nosso irmão Marcos lá de São Joaquim da Barra, presbítero Marcos. Se você falar com os testemunhos de Jeová também, eles vão dizer que Deus não tem mais nada para tratar com Israel. Israel sumiu. Isso não é verdade, porque quando você vai ver a Bíblia, vai analisar a Bíblia, é o que você falou. Cadê o Império Inca, Danilo?
Cadê o Império Azteca? Cadê o Império Turco-Otomano? Cadê o Império Grego-Macedônio? Cadê o Império da Babilônia? Cadê o Império Romano? Sumiram, mas Israel continua de pé, porque Exatamente. Hitler matou 6 milhões de judeus, tentou exterminar, dizimar Israel e não conseguiu, porque Deus trabalha em prol daquela nação, e a Bíblia diz, o salmista diz, que ele não fez o que ele fez com Israel, com nenhuma outra nação. Então, Danilo, não dá para tirar Israel da história. E eu quero até ensinar uma coisa aqui, porque quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, a palavra, a terminologia Judá, a tribo de Judá, depois do cativeiro babilônico, veio a terminologia Judá, judaísmo, por causa da tribo de Judá, porque quando separou o Reino Sul, ficou Judá e Benjamim ao sul, né, com a capital em Jerusalém, e Israel, o território de Israel, Reino Norte com a capital em Samaria. Só que depois que as 10 tribos foram levadas para a Síria, e aí surgiu o povo samaritano, né, depois até os judeus não tinham comunhão com o povo os samaritanos, porque eles eram misturados com o povo assírio, mas toda vez que a gente lê depois que aconteceu a dispersão das 10 tribos, de vez em quando vai aparecer a palavra Efraim. Efraim. Você sabia que essa palavra Efraim, Danilo, ela está fazendo uma alusão, ela está fazendo uma conotação às 10 tribos? Porque Efraim era a tribo que predominava entre as 10. Sim, eu sei porque o senhor já explicou, assim, em estudos Exatamente. nossos, mas se fosse pessoalmente, eu nunca ia saber disso. Eu sei porque nós já estudamos isso junto. Mas como que nós precisamos, né, de palavras de mestres como o senhor para nos explicar essas dificuldades, porque a Bíblia é um livro sagrado, não é simplesmente um livro que eu leio ali igual matemática, português, não, é um livro que nós precisamos de orientações, estudos teológicos para entender e interpretar todo o contexto. Nós não conseguimos passar uma mensagem que aquilo que Deus está falando somente com um versículo isolado, mas só conseguimos entender com todo o contexto, com todo o estudo teológico para dar basamento verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus ensina, né, pastor? Igual o senhor, nós estamos falando de Israel. As pessoas não conseguem entender, você acabou de falar, cadê os outros povos? Não existe mais. E existe Israel. Eu tenho certeza, se a tragédia aconteceu, Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, acontecesse no Brasil, o Brasil acho que não existiria mais. Sumia. Ô Danilo, inclusive até quando você vai falar com alguns teólogos, né, adventistas e Testemunho de Jeová e outros, eles falam, não existe mais Israel. Esse Israel de hoje não é o mesmo de antigamente. Só que a palavra Efraim vai aparecer várias vezes no Antigo Testamento, mostrando que está fazendo uma alusão às 10 tribos, elas não desapareceram. Até hoje existem descendentes das 12 tribos. Então, exatamente, os 144 mil que vão pregar o evangelho do reino durante o período do milênio, eles são descendentes das 12 tribos, porque as 12 tribos não desapareceram. Eles vão falar, não, mas ficou 10 sumiu, ficou só a tribo de Judá e de Benjamim. Mas toda vez que a gente lê Efraim no Antigo Testamento, depois que aconteceu a dispersão das 10 tribos, depois do ano 722, é uma alusão às 10 tribos, só que está usando a tribo de Efraim para poder aludir às 10 tribos, assim como se usa a tribo de Judá, para representar, assim como usa a palavra Judá para representar Judá e Benjamim, porque Judá tinha mais representatividade. Por isso que nós precisamos, eu volto a falar isso, nós precisamos entender o significado, não só na Bíblia ali, mas se o senhor, para entender isso, o senhor teve que fazer um estudo, estudar o hebraico, o aramaico, o grego, teve que buscar nos originais o entendimento para poder passar, olha aqui, eu estava fazendo referência ainda, representando ainda as 12 tribos. Se nós não tivermos essa dedicação, esse desempenho, nunca conseguimos entender esse significado. Isso é muito importante. Então, as pessoas precisam se atentar a isso a todo momento. Buscar se debruçar para o ministério. Exatamente. Bom, Danilo, eu acredito que dentro do prisma que nós propomos, da premissa que nós acabamos propondo, eu acredito que ficou muito bem explicado, né? Nós já estamos com quase 1 hora de live.
a batalha de Gog e Magog acontece no final do milênio, mesmo que alguns teólogos digam que não, que ela vai acontecer na primeira metade da tribulação, ou antes da tribulação. Isso também não é possível, porque o texto que nós lemos lá em Ezequiel diz que Israel será atacado nessa batalha quando ela já estiver recuperada da espada, estiver em paz e congregado entre os povos. Então não há essas provas são insofismáveis de que ocorrerá a batalha do Armagedon justamente no período final do milênio, quando Satanás é solto. Então eu acredito que ficou muito bem. Eles vão cercar Israel com as armas artesanais, porque no milênio as armas serão transformadas em implementos agrícolas. Eu acredito que ficou bem elucidado, né? Se alguém tiver dúvida, pode continuar interagindo com a gente depois, fazendo perguntas aí. Se tiver alguma dúvida, agora a gente já responde. E eu peço para você já fazer suas considerações finais, Danilo. Não, eu acredito que em cima, pastor, do tema que nós pressuposto que nós queremos aqui, Gog e Magog, nós falamos tudo. Quem está assistindo a live agora, volta lá no começo, vê os textos que nós falamos, lê os versículos, tem toda a explicação, toda a emenda teológica lá, e as pessoas vão assim, buscar muito mais ensinamento. Amém. Não, sim, com certeza, e assim a palavra de Deus sempre vai estar nos ilustrando e vai nos estar dando clareza mais a todo momento. Para finalizar, pastor, quero agradecer a todo mundo que esteve presente, que possa compartilhar essa live, que vai ensinar sobre o tema Gog e Magog para outras pessoas, e assim que nós possamos sempre estar juntos aí as outras sexta-feiras com o pastor Fábio, com o senhor, e que Deus vai nos abençoando mais uma semana, graças a Deus. Amém, Danilo. Um abraço para a Joyce, pois ela vai assistir com certeza, né? A Joyce foi uma aluna muito dedicada minha lá de Penápolis, e até hoje eu sou uma espécie de consultor teológico dela, né? De vez em quando ela está perguntando, e a gente está sempre à disposição. Danilo, eu que tenho que agradecer a sua disponibilidade, né, de ter aceitado o meu convite aqui. O pastor Fábio não foi possível ele estar junto hoje. Eu acredito que sexta-feira que vem, se tudo correr bem, ele vai estar na 11ª aula. Deus abençoe, obrigado, e anunciando que nós teremos cultos no final de semana, né, presenciais, sábado e domingo, e depois essa live ela vai subir lá, esse vídeo vai subir para o YouTube. Peço aos irmãos que ainda não se inscreveram, que se inscreva lá, Assembleia de Deus Ministério Apologético. Eu vou ficando por aqui também, Danilo. Deus abençoe, viu? Fique na paz do Senhor a todos e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, pastor. Vamos orar? Ora aí, Danilo, faz favor, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor Jesus Cristo, por mais essa oportunidade, Senhor, ímpar, de estar aqui dedicando a sua obra, meu Deus. Que nossa mensagem, Senhor, que a sua mensagem do Evangelho possa achar moradas no coração dessas pessoas que estão assistindo essa live, meu Deus. Que elas possam compartilhar com outras pessoas e assim crescer o seu evangelho, meu Pai, que as pessoas possam dar ouvidos, entender, fazer entendimento, meu Pai, buscar mais conhecimento da sua santa palavra, meu Deus. É um tema importantíssimo, um conhecimento riquíssimo, Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos livre de todo mal, Senhor. Visite todas as pessoas que dessa pandemia, que estão acamados, enfermos, meu Pai, e que assim faça sempre a sua vontade na vida delas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, Danilo. Obrigado, viu? Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau a todos.